Olá, amigos, mais uma vez nos encontrando aqui. Que beleza. Podcast Minha Araras. Eu adoro. Aliás, podcast Minha Querida Araras. E hoje o convidado especial nosso aqui é o meu amigo Fredo Júnior. Tá bom, Fredo? Tudo bem, Gil? É uma honra, um prazer estar aqui com você. Esse podcast que tem sido tão relevante, tão importante para a cidade. E você é secretário municipal de Cultura. Eu estou, eu não sou. É até um prazo, né? É, prazo de validade, né? A vida tem prazo de validade, assim né, mesmo, Gil? assim É mesmo. assim. Prefeito- A gente precisa ter essa consciência, né? O prefeito, todo o cargo, né? Sim, Está. sim, No, sim. Mas é questão da língua portuguesa, é só mudar um pouquinho e dá certo. Agora, o seu nome é Roslávio. Roslávio Alfredo Graffi E você Júnior. estava me Nome de explicando. batismo. Você estava me explicando por que veio esse nome, que eu acho muito interessante, até diferente. Ele tem um apelo emocional, familiar, né? Porque o Roslávio É a junção dos é a dois nomes. junção do nome da minha amada, querida avó, a Rosa Guidotti Graffi, com o meu avô, o Olavo Graffi. Então juntou Roslávio, meu pai, e quando eu nasci, meu pai só Homenageou os dois. acrescentou o Júnior. Tá certo. Foi isso. Ah, mas seu pai acrescentou Júnior? É. Então seu pai não se chama Roslávio? Não, ele é Roslávio Graffi, Alfredo Graffi. Eu sou Roslávio Alfredo Graffi Júnior. É, porque o Mané da rádio, ele tem filhos no nome, mas o pai dele é nome Tem diferente. nada a ver. Verdade. Bom, por isso que eu pensei. Mas eu não lembro do seu pai como Roslávio, veja bem. Na época, você é contemporâneo do meu pai, né? Acho Mais ou que menos sim. ali e tal. Você está com quantos anos, Gil? 62. Ah, você é mais novo. Você é mais novo. Hum. Mais novo. Mas o meu pai sempre foi conhecido como Graffi, né? A pessoa conhece ele como Graffi. Ou Graffi aqui, Graffi ali. Era Graffi só, né? A maioria das vezes, sim. Você tem um parentesco com o Catini, família Catini. Também. Que era do meu bairro quando eu era garoto e tinha os Catines lá. O lado do meu pai é Graffi, É. né? Paterno, e o lado da minha mãe é Catini. Como é que chama seu pai, então? O Roslávio e a sua mãe? Odete. Odete. Aliás, um beijo para minha mamãe e para o meu papai. Muito bem. O Fredo, você é músico, cantor, não é? Ô, Gil, é difícil saber o que eu já fiz dessa vida. Então, mas você faz ainda, você canta ainda, não? Olha, primeiro eu quero aproveitar aqui a oportunidade, É. mandar um beijo no coração carinhoso do meu amigo João Batista, também O conhecido Dão. como Dão, né? Amigo de longa data, querido. E esse é uma coisa muito importante, e é um momento importante para a gente também. Por quê? A arte ela começou cedo na minha vida, Gil. Eu conheci ela muito cedo, quando eu ainda era bebê. Eu digo sempre algumas coisas que acontecem hoje, estando secretário, que tem uma relação direta com o meu passado. Por exemplo, a volta da banda. Agora, depois de tantos anos, ela voltou para a praça. Sim. Está no processo de formalização, enfim, e de reconstrução, de diálogo, que foi muito importante. Mas eu tenho lembrança da banda, Gil, desde 1900 e bolinha, mais precisamente 73, 74, 73, tinha 2 anos de idade, e o meu pai, eu morava ali descendo, eu acho que você se lembra dessa história. Vai lá que estou lembrando. Você se lembra ali descendo a Tá prefeitura, checar aqui sua vida aí. a prefeitura, e todos os domingos meu pai e minha mãe pegavam pela mão para levar para ver a banda. Ali é Álvares Cabral. É isso, descendo a prefeitura. Ali. Pedro Álvares Cabral, puseram Isso. só Álvares Cabral. Agora Isso. que renomearam, digamos assim. O meu bisavô, João Alfredo Graffi, o João Alfredo Graffi Serralheiro, da Rua Santa Cruz, né? Sim. Ele tinha uma coisa muito interessante, uma história muito bonita. Ele não tinha, eu não me lembro exatamente quais eram os dedos, mas acho que era o indicador e o médio da mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Se não me engano, era um polegar e outro dedo, mas não me recordo. E ele tocava violão. Daquele jeito. Violão como se fosse uma guitarra havaiana. Ah, sim. Então isso, Fica na desde horizontal. pequeno, vendo o vô, né, o biso, né, O biso. tocando, você fica, poxa, era diferente. Mas eu tive uma influência direta também de um amigo seu, que eu sei que foi seu amigo. É. E foi a pessoa que me despertou para a arte também, que foi meu tio Iliel. Eliel.
que tocava maravilhosamente bem, era um grande músico, era talentosíssimo, nato, né? Aquele foi diferente em tudo, né? É verdade, é verdade. Andava a cavalo ao contrário, fazia tudo. E você andava com ele olhava você. É verdade, é verdade, é verdade. Você se lembra disso, né? Lembra? Você Você era se lembra garotinho. disso? Lembra até das frases que ele usava com você. Olha só que coisa. Eu não posso falar que É, ele brincava, você era pequenininho, você chorava e falava uma frase que apagava a luz, não sei o quê. isso aí, isso aí. E o tio Eliel foi muito importante nessa época, porque também foi uma referência, né? Então eu gostava de tocar muito Beatles, É. me lembro disso. Você veja como a gente marca, né? Então, de certa maneira, você foi sendo influenciado e a arte se apresentou definitivamente na minha vida dentro do contexto da igreja. E eu, di- e eu Você. digo sempre, a igreja brasileira, seja ela qual for, a católica, a A igreja não protestante, tem evangélica, bandeira. exatamente, mas ela é um grande celeiro de artistas, É. né? Muitos saíram dela. E ela não teve a capacidade de cuidar desses artistas, mas isso é uma outra história. Eu estou dizendo do ponto de vista de revelar talentos, das pessoas se encontrarem. E eu digo que eu sou uma pessoa que ainda estou aqui porque eu fui salvo pela arte. Não pelo fato de estar secretário, não. Mas porque a arte foi, na minha vida, um fator determinante de filosofia mesmo, de entendimento e de regra. Muito bem. Bom, você toca violão? Olha, Só eu, violão eu não? arrisco, eu arrisco Não, mas sabe, alguns você falou da instrumentos. igreja, desculpa, Fredo, você falou da igreja, e a igreja, como você falou, um celeiro de Exatamente. profissionais, Maravilhosa. músicos, né? Porque tem um pessoal lá que ensaia direitinho, que leva na disciplina, principalmente, né, você sempre foi evangélico, a sua família toda, né? Eu nasci na igreja protestante. Isso. Então, e toda igreja tem o coral na igreja católica, tem muita gente que convida a gente para participar, você acaba gostando, né? Quando garoto, quando É adolescente. verdade, verdade. Eu fiz parte de um coral junto com o Bié, a gente era a voz da igreja, rapaz. Verdade. O Bié da feira. Cadê eu trazer ele aqui? Então, Nossa. sabe por que eu estava falando disso? Porque o que você falou é muito importante. A igreja, todas as igrejas, qualquer que seja, ter essa musicalidade lá dentro para atrair os adolescentes, os Esse garotos. acolhimento para a comunidade, para Isso. revelar talentos, cuidar dos jovens, não só da vida espiritual, mas também do ponto de vista social, cultural, educativo. Melhora tudo, né? Melhora tudo, É. melhora tudo. E é uma ferramenta importante. Muito Elas são importante. parceiras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque hoje na cultura a gente trabalha com igrejas também. Então, as mas é a oficinas. mesma coisa quando a gente jogava futebol. A gente queria ser coroinha, porque só os coroinhas podiam jogar. Entendeu? Que coisa, né? É um jeito de fazer o garoto, o adolescente para a igreja, não é? É um atrativo, né? Daí esse atrativo leva para a igreja, leva a pessoa para o caminho do bem. As estratégias, elas, quando são boas, Vale a pena. vale a pena. Cada tempo, né? Existe um contexto. Os meios justificam os fins. E a gente nem sempre. Eu não sou tão Maquiavel assim, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que nós temos hoje, por exemplo, as ferramentas tecnológicas. Nós estamos aqui fazendo rádio na TV, no vídeo, né? E de rádio a gente tem uma certa familiaridade. Puxa vida. Então assim, é muito significativo. A gente precisa entender o contexto em que a gente vive e aproveitar essas ferramentas que a gente tem, né? E é lógico, para chegar a todos. Estratégias, etc. Então. O Fredo, você trabalhou no rádio, eu me lembro. E hoje você ainda faz rádio? Faço, tenho minha própria emissora web rádio. Ah, Tenho um trabalho num podcast que é só de áudio também. Inclusive, está brincando aqui, inclusive, né? Do áudio e do vídeo, que é muito importante, você vai se adaptando a tudo isso, né? Mas o rádio, ele vem. Eu tenho uma história no rádio, e no meu entendimento, e para mim, pessoalmente, me acrescentou muito enquanto ser humano, né? A gente aprende muito sobre as pessoas em determinadas situações. em né? tudo, né? Em A tudo. vida toda é assim. Exatamente. Mas é uma coisa que eu sempre amei fazer, sempre gostei de fazer. Eu tenho aqui um carinho enorme. Eu não me canso de dizer, nas vezes em que eu sou entrevistado por você, você sabe disso. Eu faço sempre referência à Rádio Clube, porque a Rádio Clube foi onde eu tive a oportunidade. Eu tenho assim um carinho imenso pela instituição, Sim, porque a Rádio Clube é uma reveladora de talentos. sim.
né? Muita Sempre gente foi, saiu dali. muita gente foi dali. Depois passei por várias emissoras e a minha última estadia no rádio foi trabalhando na rádio, ex-Rádio Fraternidade, hoje Cidade das Árvores. Fiquei lá de 2012 até 2018. Muito bem. Fredo, secretário municipal de Cultura. Tem dor de cabeça? Não? Pelo amor de Deus. As pessoas acreditam, né? Primeiro, deixar algumas coisas claras, viu, Gil? Essa questão de estar secretário, eu tenho muita clareza nisso, por quê? Às vezes as pessoas falam assim, eu procuro tal coisa, meu objetivo de vida é tal, tal. Gil, eu digo isso a você, e quem me conhece sabe disso também. Eu jamais objetivei isso. Aconteceu por uma circunstância Sim. de ordem política, tal, e o meu perfil tenha se encaixado naquilo que o prefeito Você é da arte. gostaria, Da enfim. cultura. Né? Mas, e nós assumimos num momento extremamente difícil. Pecúnia. Pecúnia, pandemia, Então, faltar a né? pandemia faltou tudo. Tudo. Então, tudo aquilo que a gente imaginou para 21, nós começamos a fazer, começar a fazer em 22. E conseguimos implantar em 23. Muito bem. As festas, todas as apresentações foram canceladas. Né? Não tinha como fazer. Não tinha como fazer. Né? Uma dessas, se você me permitir, uma dessas principais ações foi a volta da Escola de Artes e Ofícios, que era Sim. muito importante. Eu acompanhei. O trabalho formativo da cultura, os eventos são importantes, são estratégias interessantes, ferramentas muito importantes. Atrair o pessoal. Mas nós temos que fazer o trabalho de formação. Sem a formação, sem a gente ir à periferia, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou da periferia, sou da Zona Norte, com muito orgulho, moro lá há 30 e poucos anos, e a periferia precisa ser atendida, os bairros precisam ser atendidos. E hoje, nesse modelo que nós fizemos, eu estava falando em relação às igrejas, nós temos parcerias importantes na Escola de Artes Isso e que eu ia Ofícios. perguntar. Qual é a arte e ofício, essa escola? Eu acho que muito interessante isso. É uma oportunidade para aquele que pensa um dia fazer e não tem condições. É verdade. Então, quais são, digamos, as matérias que você tem ali, que a gente vai falar de escola, né? Que é aprendizado. Falando nisso, Gil, você também é professor, né? Sim. Deu aula há muitos anos na UNAR, não foi? Não, sim. Foi, né? Foi. Professor de letras? Lá é literatura né? inglesa. Literatura inglesa, pois é. Me lembro dessa época ainda. Puxa vida. E... Você perguntou a minha idade, eu falei, mas eu descobri a sua sem você falar, né? É mesmo? Você falou que em 72 você tinha 2 anos. Seu pai vou fazer 52. São 10 anos a menos que você. Pensando que eu estou bobeando, né? Pois é. Ô Gil, a Escola de Artes e Ofícios, ela é muito importante. Por quê? Não porque nós a implantamos ou reimplantamos, nada disso. Todos os governos que passaram fizeram em suas medidas. Maior escala ou menos escala? Cada um tem a sua taxa de contribuição e a gente precisa ter essa humildade, esse reconhecimento e essa verdade precisa ser dita. Em 2017, a Escola de Artes e Ofícios ganhou essa nomenclatura, né? E também foi um fator positivo. Entretanto, com o evento da pandemia, o advento da pandemia, as coisas foram paralisadas. E quando eu falo de trabalho de formação, eu falo de nós irmos até as pessoas. É legal as pessoas virem aos equipamentos, ao teatro, à Casa da Cultura, ao Centro Cultural. É importantíssimo. Mas igualmente importante a gente vá até aquela comunidade. A comunidade, vocês vão, por exemplo, nas escolas, é isso? Vou chegar lá. Hoje nós temos uma parceria. Quando nós assumimos em 21, um dos lugares que ainda nós não fizemos o que queremos fazer, por falta de pecúnia. Mas nós chegamos já lá numa parceria com a São Judas Tadeu, no Narciso Gomes. Legal. Hoje nós temos oficinas da Escola de Artes e Ofícios, oficinas de, deixa eu ver se eu me lembro aqui, de pintura, de violão. Puxa vida. E oficina agora começou de coral. Que beleza. Em parceria com aquela comunidade, instituição, mas é aberto a toda a comunidade. Então, não necessariamente só quem é da igreja frequenta. Não, né? E das igrejas, posso dizer. Exatamente. Porque não é uma igreja. Na Zona Norte, nós temos uma parceria firmada já também. Vamos oferecer agora cursos de produção de áudio, de produção de vídeo com celular. Lá na USAF, já tínhamos algumas aulas também de violão que foram remanejadas para a Zona Leste. Sim. Enfim, lá com o CEL. Essas instituições, USAF,
Igreja São Judas Tadeu. Fredo, tem gente que não sabe de todas essas oficinas e eu fiquei abismado em saber quantas pessoas participam. E isso é muito importante. É importante também que você, amigo que nos acompanhe também saber, procure saber, acompanhe essas oficinas, são importantíssimas para o nosso futuro. Ali os adolescentes, as crianças, até os jovens, aprendendo uma arte que eu acho que é muito importante. A ideia do Artes de Ofício é aquele que começa a fazer de maneira amadora, pode seguir, pode se profissionalizar. Mas a nossa intenção não é formar profissional. A nossa intenção é formar cidadão. É ajudar a cidadania. Exatamente. E a arte tem essa capacidade de transformação, de chegar na comunidade, de chegar naquela localidade e atingir o objetivo principal. Por exemplo, e por que eu falo da parceria com as instituições? Gil, nós temos que ter a humildade de reconhecer que o poder público não tem capacidade de chegar a determinadas localidades porque não tem o idioma daquela comunidade. E aí a gente entra naquilo que nós estamos falando, da estratégia. De você entender, poxa, eu tenho uma instituição séria que está naquela comunidade, que todo mundo respeita. É lá que vai. É lá que vai. Tá certo. É nesse sentido. Eu também acho melhor assim, mas eu acredito que vocês ainda possam, todos da Secretaria da Cultura possam ainda, com as outras secretarias, aumentar muito isso, porque é muito importante. Eu acompanhei o Flavinho na aula de violino, anos aí, e as crianças, rapaz, tocando violino, que alegria que eles têm. E eles não faltam às aulas. Então, vou lhe dar uma notícia aqui em primeira mão. Aliás, eu tirei outro dia no rádio. Sim. Mas aqui para o seu podcast. O Flávio, ele apresentou um projeto maravilhoso. É o professor que toca violino. Isso, o Flávio Simões. Flávio Simões. Foi meu aluno de futebol. Sim. Acredite você, fui treinador dele de futebol. Faz muito tempo isso. E aí ele apresentou um projeto muito interessante de cordas. Sim. Mas não só violino. E aí nós sentamos, conversamos e a partir do dia 8 de maio, nós teremos a oferta do curso para a formação da camerata de cordas da Casa da Cultura. Camerata de cordas, eu vi. O que significa isso? Você me falou já. Nós vamos ter possibilidade de gente estudar violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. Que beleza, hein? Então mas mediante o que nós fazemos? E por que nós estamos conseguindo fazer isso? É claro que a gente gostaria que as coisas fossem mais rápidas. E eu aproveito essa oportunidade para dizer para as pessoas que nem tudo sai da maneira como a gente deseja. Por exemplo, aqui não tem enrolação, a gente fala a verdade. Tem que falar. Gostaria muito que os nossos artistas trabalhassem e o tempo de pagamento fosse mais rápido, mais célere, mas existe toda uma burocracia que nós... Trâmite Exatamente, papéis. e você conhece bem também. De todo modo, tudo isso é possível mediante um instrumento que nós criamos o ano passado. E nós, durante a pandemia, debruçamos em cima dessa ideia, que é o credenciamento de projetos artísticos. Lá o artista pode credenciar um espetáculo, registrar um espetáculo para fazer, e uma oficina. Se nós tivermos uma demanda mediante pesquisa que nós lançamos na internet com formulário próprio, enfim, essa coisa toda, a gente consegue preencher e oferecer para a comunidade aquilo. Mas eu tenho assim uma profunda alegria na volta da Camerata, porque em 91, você vai se lembrar disso, quando o maestro Raul veio para cá, Sim. junto com meu querido, amado Ednelson da Silva, hoje do Pé de Moleque, né? Que é a nossa grande referência. Eles formaram o grupo de cordas da Casa da Cultura. Você lembra disso? Lembro. E eu fui um dos primeiros alunos de baixo acústico, lá atrás. E você aprendeu? Eu desisti. Eu não me dei muito bem com o arco, não. Aí parti para a música popular. O baixo acústico arco, tal. Mas eu me arrependo muito, viu? Me arrependo muito. De arco não dá muito certo. Mas o cara que domina é muito bom. O negócio é maravilhoso. O instrumento clássico é maravilhoso, né? E aí, a ideia de a gente reativar é fazer o quê? É oferecer justamente a oportunidade das pessoas terem aula com qualidade.
terem oportunidade de ensino. Se o que vão fazer com isso, pelo menos elas vão ter contato com a arte, com a cultura, né? E isso por si só, eu imagino que seja, imagino não, eu tenho absoluta certeza, já é um divisor de águas. E o prefeito nessa história? Às vezes que eu falo com o prefeito Pedrinho Eliseu, ele fala assim, não, nós precisamos desenvolver a arte. Sempre ele falou isso, desde a campanha lá atrás, né, tal. Ele gosta muito de esporte e da arte. E ele deu carta branca para você para criar essas... Ele tem sido um grande incentivador. Ele que incentiva. Sim, principalmente uma das coisas que nos aproximou do ponto de vista político, lá em 2020, sabe qual foi? A ideia da descentralização cultural. Que beleza, hein? O que é isso? A gente está dizendo isso, a gente ir para os bairros. É claro que a gente precisa e quer que as pessoas venham para os equipamentos culturais. Mas aqueles que não vêm precisam ser tocados de alguma maneira. Assim como o esporte, o Pedrinho faz isso também, né? Não é? Chegar até lá. Nas escolas leva karatê, judô, não sei o quê. É isso aí, é isso aí. Isso incentiva muito. Bom, Fredo, agora vamos falar das festas, né, dos eventos. Por exemplo, café com chocolate. Em julho, dias 21, 22 e 23. Julho. É. E antes, não, qual que é a outra? O Arraial na Praça, a Festa das Árvores. O Arraial da Praça é que mês? Junho. Junho. Dias 16, 17 e 18. Mas neste meio, vamos dizer, nesse ínterim, deveremos ter uma festa da aviatória. Que aí está sendo organizado pela Secretaria de Turismo. Aí é o turismo que está fazendo, né? Isso. Porque antes era cultura e turismo, a secretaria só, hoje é dividido. Não, na verdade, ontem eu conversava com uma pessoa a respeito disso. Participei de uma reunião com um projeto muito interessante que está chegando para a cidade e a gente está explicando todo o contexto que envolvia. Durante um tempo, a cultura era cultura, esporte e lazer. Lembra disso? Isso, claro. O que é completamente claro, é o contexto daquela época, a gente entende, mas é importante que cada pasta tenha a sua própria atuação, a sua própria dotação orçamentária e o seu próprio planejamento. Não se misturam as duas coisas, elas se encontram lá na frente, mas a título de planejamento e execução, elas têm que ser tratadas de maneira distinta. E agora que Araras é instância turística, tem que ter a Secretaria de Turismo. Sim, e hoje capitaneada pelo Edson Luzetti, fazendo um grande trabalho também, isso é muito importante. E todas, na verdade, Gil, por exemplo, as festas. Mas a cultura faz, o turismo faz, não somos só nós. Envolve todo mundo aí, Pô, né? espera um pouquinho. Quem paga a conta somos nós. Que fique claro isso. Sai do nosso recurso, do nosso orçamento. Agora, veja, é a cultura, é o turismo, é o desenvolvimento econômico, Sim. com a questão do empreendedorismo, que tem uma relação direta com a economia criativa, vinculada à cultura também. Você tem o Obras, que faz aquilo que é necessário para se fazer, os serviços públicos com a questão da limpeza, a segurança pública, o Demutran. Envolve todo mundo. Ou seja, todo mundo está envolvido nisso. Não é só uma questão, não. É um trabalho de equipe. E quem não entender que é necessário trabalhar em equipe, está fora, né? Não tem jeito. Não vai dar certo. Não tem jeito. O prefeito pede muito tem muito essa visão. E a gente vai tentando. É claro que nem sempre a gente consegue, e quando eu falo a gente, falo todos nós de maneira geral, mas você vai ajustando essas coisas para que funcione, até o ponto em que elas acontecem sozinhas, né? Automaticamente. Isso. Agora, a ideia do prefeito Pedrinho Eliseu levar o pessoal para a Praça Barão foi fantástica, né? Sim. Ali o pessoal vai mesmo, né? Sim. Lota aquilo. Sim. Nós voltamos agora com a banda, só para você ter ideia. Esqueci de falar da banda na praça, rapaz. Voltou agora recentemente. Mas você fez o link aí, voltou em março. E, Gil, eu confesso a você que, para mim, é muita emoção em relação à banda. Primeiro, como eu disse, eu fui formado por ela, ouvindo a banda. Mas as pessoas, no primeiro domingo, todo primeiro domingo de março, aliás, perdão, todo primeiro domingo do mês... Começou em março, né? Isso, começou em março. Veja que coisa interessante. A banda volta para a praça, mas nesse modelo, nesse retorno à banda, porque a gente acostumou a ver a banda na praça, no Coreto. Sim. Né? Nós fizemos uma conversa com os dirigentes da banda e foi uma construção muito linda. Não foi imposto, foi conversado. A banda volta para a praça todo primeiro domingo do mês, com apresentação completa, quando as coisas estiverem formalizadas. A cada 15 dias,
ela faz uma apresentação de street band, que é aquela formação reduzida É, menorzinho. de quarteto ou quinteto, que deu muito certo nos eventos de Natal de 21 e 22. Sim. Né? O pessoal vai pro bairro e toca lá. A gente ia contratar os caras de fora. Cheguei para a banda e falei assim, tem uma proposta para vocês. Topam fazer assim, assim, assado? Olharam para mim e falaram, esse cara é louco. Topamos. Ué, você tá com o artista que é da terra, para que você vai trazer de fora? Né? Tá certo. É mais ou menos isso aí. E aí, a contrapartida. 2 oficinas nas escolas municipais. Imagine você, o garotinho sentado lá, ouvindo lá o baixo tuba. É fascinante. Muito bom isso. Né? Muito bom. E o mais bonito, a contrapartida que partiu por parte da própria banda. Mano. A volta das aulas na Carlos Viganò, aos sábados. Isso é importante. Então, veja, um pacote volta a banda para o seu lugar de origem, de fato e de direito, mas ela também vai aos bairros. Muito bem. Agora, uma curiosidade minha. Pois não. A banda tem quantos músicos total? Olha, Deve ser... ela varia entre 18 e 25. Depende muito a formação, a disponibilidade. São todos músicos profissionais. Alguns sim, outros não. Né? Eles têm as suas profissões também seculares. Né? E a nossa função é tentar valorizar ao máximo. E aí que eu ia chegar. Quanto custa a banda para manter a banda? Porque você tem que pagar cada músico ali, não tem? Na verdade, nós fizemos agora uma proposta de vigência, de manutenção do trabalho da banda, aproximadamente na casa de R$180 mil ano, a ser diluído durante todo ano, por mês. Entendeu? Vai dar por mês, vai que... 15 mil. 15 mil, mais ou menos. 15 mil. Aproximadamente. É o que nós podemos fazer no momento. E 15 mil para dividir para 15 músicos, por exemplo, dá 1.000 cada um no mês. Mas veja só, Porque o músico merece ganhar muito mais, né? Claro, evidente. Mas a questão, Gil, não é só remuneratória. A questão também é de respeito, de resgate, de diálogo, é de tudo isso. E quem é o músico que está tocando numa banda, ele está satisfeito também. Né? A emoção que ele tem, o ego dele está ali. Gil, não só nós como admiradores da banda, mas em março, naquele primeiro domingo, havia uma atmosfera tão mágica e tão linda ali no Coreto e na praça, que eu olhava para um, olhava para outro, aquelas pessoas da nossa idade, né? E mais jovens também, mas sobretudo os nossos, os de 50 para cima. Todos, com olhos marejados. Porque banda é banda, rapaz. Você falou desde criança, a gente ficava em volta do Coreto para ouvir a banda. Cara, eu ouvia o Joaquinzão tocando prato, velho. E eu chegava em casa... Pegar 2 tampas de panela. Entrava embaixo da pia da minha mãe e ia embaixo buscar as tampas. Só que a minha mãe, tadinha, a gente não tinha muita da panela. Eu gostava de ir na casa da tia Nice, irmã da minha mãe. Porque lá ela tinha muita panela e tinha muita tampa. E aí os timbres eram diferentes. É procurar o timbre dele. É isso aí. Ô Fredo, agora nós estávamos falando da banda e tal. E o Festival Sertanejo? Vai voltar. Que foi um sucesso, no meu modo de entender. Sim. E as pessoas perguntam por aí, né, os nossos amigos, músicos, cantores, sertanejos, eles perguntam quando vai ter o festival de novo. A nossa ideia é que o Festival Sertanejo seja incorporado no Festival Inhana. Sim. E aí nós estamos trabalhando, já estávamos trabalhando isso no ano passado, para esse ano. Não deu por conta da pecúnia. É tudo a pecúnia. Pecúnia, fiorim, grampo, como é que fala? Mas fiorim é italiano, né? Mas esse ano, por exemplo, nós já fizemos, hoje nós conseguimos fazer uma coisa que gostaríamos de ter feito ano passado. Esse ano a Orquestra de Violeiros fez um trabalho no dia do aniversário da Inhana, os 100 anos da Inhana, inclusive, né? Nós comemoramos em 23. E o ano que vem, na edição do Festival Inhana, a gente vai incorporar, sim, o Festival Sertanejo. É muito importante que Sim, você tenha essa sim, oportunidade da pessoa participar, não é? Sim. Na verdade, a ideia é fazer um festival amplo, não só especificamente sertanejo, mas que abra para a cultura popular como um todo, entende? Para que todos se manifestem. Bom, cidade turística, com eventos de festivais e tal, e outros eventos, as festas, isso atrai o turista. Né? Você falou do Arraial na Praça,
da festa, o Festival Café e Chocolate, eu falei agora do Festival Iana, que vai incorporar outros festivais também em março do ano que vem. Em agosto nós temos a Festa da Fundação, que é um grande evento também. Sim. A gente não pode desconsiderar isso. E eu tenho uma notícia que, olha, que está me coçando aqui para dar essa notícia. Mas é bom que rapaz. se fale. Puxa, mas eu não posso falar. Vai ficar um gostinho de quero mais. Tá bom. Vai dar atração para a fundação, para a principal atração da festa de fundação de Araras. Depois eu vou te contar, você vai falar assim, rapaz, É de você tinha arrebentar. razão, é de arrebentar. Bom, eu ia perguntar das E nós outras atrações. vamos ter também em outubro a volta do Festival das Tradições Nordestinas. Lembra que nós tivemos 2 edições lá no passado, depois Sim. não se fez mais? Comi uma acarajé lá da hora. E é bom, o negócio é bom. Fora o Natal e o Ano Novo, a previsão que a gente faça um Réveillon bacana também esse ano. Tem algum outro artista, além desse, que você não queira falar dessa atração aí? Na Café com Chocolate, no Arraial, na praça, já tem? Olha, eu não estou autorizado a dizer quem virá, por exemplo, para o Arraial na Praça e no Café e Mas Chocolate. já está certo, já. O meu secretário de comunicação é que vai divulgar. Você sabe quem é o nosso secretário de comunicação. Aí ficou fácil. Ô, Fredo, bom, Mas, ó, uma coisa eu posso dizer. No Café e Chocolate só vou dar uma dica. Procura um amor que seja bom para mim. Aí cada um sabe. o Dão sabe. Já pegou, né, Dão? É isso aí. Você falou, eu procuro um amor que seja bom para mim. Todo mundo procura, né? Eu acho que sim, né? Tá certo. Mas o Fredo, eu tive o prazer de apresentar o Lobão, por exemplo, que é uma atração que é incrivelmente fora dos padrões, assim. Mas o rapaz fez um sucesso danado, ele foi. É um grande artista. Grande artista. Grande artista. E a curiosidade que eu quero saber dos novos, se vai ter, assim, uma atração que posso dizer, tá fora do padrão, mas nós vamos trazer esse camarada aqui. Eu acabei de dizer. É? Acabei de cantar. Coisa boa. Meu Deus do céu. Ó, uma coisa, vai ser bacana. Bom, deixar-se à vontade de falar o que você quiser aí da Secretaria da Cultura. Gil, só tenho lhe agradecer a sua gentileza, o seu carinho com a gente. Não, mas você pode voltar. É muito vezes, importante. Viu? E dizer que a Secretaria de Cultura, nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas nós vamos errar tentando acertar. Tentando acertar. E nós temos à disposição, estamos à disposição da população, nós temos os nossos canais de comunicação, a qualquer tempo as pessoas podem chegar na Secretaria. Qualquer cidadão, não sou artista. Estamos numa sede muito bonita, um lugar maravilhoso que é o Centro Cultural, né? Que é cuidado com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, como os nossos equipamentos, como tudo, né? E agradecer a você a oportunidade, agradecer ao Dão pelo carinho da recepção e dizer que nós seguimos em frente, enquanto a vida nos deixar. Fredo, só me diga uma coisa, quem quiser participar dessas oficinas, o que tem que fazer? Entra em contato, procure, é só entrar lá no @Cultura Araras, no Instagram ou no Facebook. Lá tem todas as informações, tem link para a Escola de Artes, para você ver lá onde você quer estudar. É claro que as vagas estão preenchidas, né, de alguns cursos. Mas já fica na espera, né? Mas fica na espera, porque aí, com pecúnia, a gente consegue aumentar a oferta. Pecúnia vai ficar na história. Vai ficar na história. Mas é verdade. Por quê? A gente tem que dar o passo de acordo com a capacidade dele, né? Dá o passo mais longo que a perna. Não dá. Eu agradeço, viu, Gil? Desculpe aí eu gosto muito de conversar, você sabe disso, mas a gente foi bem pra caramba, um bate-papo gostoso. E me faz lembrar, assim, dos tempos em que a gente... o rádio tem muito disso, né? Quem vem do rádio, a gente não esquece e é muito feliz. O Marcelo fala isso sempre, Marcelo Franchosa. Quem é do rádio se vira em qualquer lugar. Pois é, mas e é gostoso, né? Porque bom. Quem é do ramo, a gente consegue se identificar e a coisa... E você é um mestre, sabe disso. Louco, mestre. Muito obrigado. Estou bem experiente, meio velho já, vai. Mas tá aí, né? Estou aqui. Fredo, muito obrigado mesmo. Eu abraço. Que agradeço. E para toda a família sua, aqueles que eu convivi e a todos, né, da sua família, deixo o meu abraço. Que você possa continuar com esse seu trabalho. Pensando realmente na cultura, isso que a gente tem que ver, na arte e na cultura.
Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço, Gil. Obrigado a você. Obrigado a todos. Bom, e você que acompanhou a gente aqui, pode nos acompanhar numa próxima, é claro. Aqui a gente traz as pessoas ilustres, as pessoas que fazem diferença, as pessoas que fazem parte da história de Araras. E você vai acompanhar sempre um nosso convidado especial. Nós tivemos hoje o Fredo Júnior, secretário municipal de Cultura, e numa próxima, uma outra celebridade estará aqui com certeza. Que você possa nos acompanhar numa próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.